Mulher fala coisa muito pior do que o Arthur falou naquele vídeo lá, naquele áudio. Aí o que acontece? Eu não vou julgar, não acho que o cara tem que ser julgado como... eu acho que a cassação dele não foi por conta daquilo. Óbvio que não. Aquilo foi a desculpa, beleza. E áudio particular. Não tem que dar, pelo amor de Deus, dar cassação de áudio particular. Absurdo. Mas aí eu tô vendo, eu gosto de acompanhar essas direitas da direita, né? Nando Moura criticar que os caras estão, tá criando um gado novo aí. Tá criando um novo gado, não sei o quê. Só pra eu falar isso assim, eu falei assim, pô, cara... Você acompanha o Nando Moura? Algumas coisas. Você acha que ele deu uma perdida agora com essa história aí do Wilker lá, que ele quer... Leão. Cara, eu acho que ele tá certo. O Wilker Leão tá certo? Não, o Nando Moura. Sabe por quê? O Nando Moura, desculpa. O Nando Moura, você acha que ele tá certo, velho? E em relação ao Wilker Leão, eu sou de uma época, cara, que... Vocês são de uma época também que professor tem que respeitar professor, certo? A gente cresceu com isso. Certo. Beleza? A gente cresceu com tem que respeitar professor. Sim. Eu sei e discordo totalmente da educação brasileira ser enviesada. Sim. Certo? Mas se você quer mudar isso, irmão, produza artigo, entre no meio acadêmico, vá da forma que... É difícil, você vai ser um peixe... Mas faça. Não, você não entra. Foda-se. Você não entra. Só que eu poderia usar essa desculpa. Você não vai fazer essa comédia sua, não vai fazer sucesso. Você tem que fazer só o politicamente correto. Eu poderia... Ainda assim, como eu acredito no que eu faço, eu fui lá e fiz. Então, o Wilker Leão, se ele queria mudar, ele fosse jogar dentro das 4 linhas. Beleza. Ele gravou o conteúdo, resolveu ser revolucionário. Ele é revolucionário. Pra mim, a atitude do Wilker Leão soa como uma feminista que bota os peitos pra fora na frente da igreja. A diferença é que eu acho que a feminista tá mais errada, mas não significa que ele tá certo. Eu prefiro ver a feminista com os peitos. Eu prefiro ver o peito também. E realmente isso aí... Eu discordo, deixa ela tá toda equivocada, mas se o peito estiver inteiro, não for caído... Eu queria conhecer o cara que fez as feministas comprar essa ideia. Sempre que você quiser protestar... É um gênio, eu queria dar um abraço nesse cara. Esse cara é um gênio. Eu queria conhecer esse cara. Esse cara, ele é um gênio. Você discorda do Wilker também, Leão? Porque eu acho assim, por exemplo, minhas aulas, é normal os alunos gravarem. Normal. Por quê? Porque eu dou muito conteúdo e é muita matéria e eu falo rápido. Tem sua autorização, né? Então, na verdade impede, já virou costume e tal, então é normal. Isso nunca me incomodou. Tem problema o aluno gravar? Minha aula tem problema porque ali tem a minha didática, tem o meu conteúdo, tem exemplos que eu dou de empresas que eu trabalhei, que eu não posso falar, mas eu falo ali porque é só pro cara didático pra ele aprender, então vai ficar morrer só ali. Ali, é o boca a boca vai também. Morrer só ali e tal. Se falar que falou, você fala que não falou. Mas você tá falando da universidade privada, né? Agora, no caso da universidade pública, eu acho que todo aluno tem que ter direito, se é universidade pública, de filmar o tempo todo. Sim. O que ele faz de errado pra mim? 2 coisas. Uma, que eu não sei se ele começou fazendo isso, porque o episódio que eu vi dele lá com um professor lá de História da África lá, foi o maior episódio de assédio moral que eu já vi na minha vida. De quem? Dele? Do professor. Professor para o cara fez uma aula inteira falando mal do cara. Cometeu crime ali. Cometeu um crime. Cometeu crime. Tá? Isso eu não sabia nem nunca vi. O que o cara não pode fazer? Se ele tá lá gravando e deixa o celular gravando e participa da aula, ótimo. Só que o professor tá dando aula e ele fica fazendo assim. Aí o professor fala alguma coisa. Porque sei lá, só escravizaram negros. Aí ele olha pra câmera. Só escravizaram negro. Então ele fica fazendo comentários no meio da aula. Isso o aluno não pode fazer. Tá lacrando, né? Você entendeu? E ele entrou nisso, algumas coisas que eu discordo dele. Se ele só gravasse quieto, porque você tem que ficar aqui, você não pode ficar falando na aula do professor. Então toda vez que ele faz um comentário... Você falou, professor na aula... Pô, você não viu esse vídeo não, mano. Ele não atrapalhou o professor não, cara. Não, tem vídeo... Ele fica... Quando o professor tá falando, ele fica comentando para o celular. Pô, mas se você falar baixinho na sala aqui, pô... Você não tem que falar baixinho, não. Não atrapalha ninguém, pô. Ainda mais ele que senta na primeira carteira. Espera aí. Você não pode falar pra um professor que atrapalha o professor, não, aí. Atrapalha. Atrapalhando o professor. Conversa. Mas o cara fazendo comentário do que você tá falando. Já tá atrapalhando, cara, aí, quem tá olhando esse corte pode olhar pra mim e falar, Cássio, você tá sendo muito lacrador, você tá sendo de esquerda. Eu tô sendo mais conservador do que qualquer um que defende o Wilker Leão. Sabe por que eu tô sendo conservador? Sim. Porque eu tô propondo uma mudança, uma transição que você não rompe o status quo com o passado, com o presente e o futuro. É uma transição gradual, assim, uma transição sem ser revolucionária. Eu sou contra também a educação enviesada. Eu acho um câncer a forma como se ensina na faculdade brasileira. Porque às vezes não se ensina, às vezes é só publicidade. Isso, é só publicidade. Não confunda as coisas. Só tô dizendo que o método desse cara não funciona. E isso não faz de mim esquerdista, não. Se você quiser me chamar de esquerdista, guerreiro, boa sorte. Sim.
Entendeu? Pode me chamar. O que mais me. Porra, não me ofende me chamar de boiola se você chamar, e olha que eu sou muito mais homofóbico do que de direita. Tá ligado? Então, assim, pô, não vai me ofender. Agora sim. Mas você viu algum vídeo do Wilker Leão? Vi cortes. Confesso que é superficial. Só cortes. Então, a minha conclusão é em cima do. Eu acho que você tem que ver. Não, mas eu acho que vocês têm que assistir um vídeo do Wilker Leão. Eu vi Ele tem vídeos de 30 minutos, 40 minutos. Eu vi. Eu vejo ele interagindo na aula com o professor, como qualquer aluno, a hora que o professor fala algum absurdo. E aí ele vai e questiona o professor, ele tá filmando ele. Ele não tá filmando o professor, ele tá filmando ele. Ele não mostra ninguém na sala ali. Concordo, Ninguém. mas uma coisa é o professor terminou de falar, e ele vai lá, levanta a mão e faz uma pergunta. Isso é uma coisa. Outra coisa é o que ele faz, que enquanto o professor tá falando, ele fica fazendo comentáriozinhos, Não dá. olhando pro celular. Falando assim, olha o que ele falou, olha o que não sei. Pô, isso não dá. Isso ele não pode fazer. E outra coisa, o que me incomoda, porque eu tenho certeza, você vê que ele é um cara, dos alunos que tem lá, ele é um dos que mais faz pergunta. Ele quer provocar também, assim, o professor de certa forma. Só que ele não quer provocar só porque ele quer mostrar que eles estão doutrinando. Ele já entrou nessa proposta com a intenção de ser político. Então, isso me incomoda. Isso que me incomoda. Ele não tá fazendo pelo bem do Brasil, ele pelo bem da educação. Ele tá fazendo pra ele se promover e ele ganhar a eleição. Mas qual que é o problema disso? Você tá denunciando Então, mas aí você tá subindo em cima do cara, você tá usando a aula dele, você tá fazendo um comentáriozinho, porque isso irrita, você ser professor, isso irrita. Você tá, imagina, dando aula e tudo que eu falo, olha o que ele falou, olha o que não sei, pô. Pô, Léo, você não proíbe nada, velho. Não, pior que eu não proíbo nada. Você é contra proibir, velho. Eu também não proíbo. Proibindo o Wilker de várias coisas aqui, velho. Se enquanto eu estiver dando aula, se o aluno ficar fazendo um comentário, eu vou chegar, porque não é questão de proibir. É que eu preciso, é igual, imagina uma fábrica, imagina uma linha de montagem. Uma aula é isso. Eu tô ensinando, eu tô construindo o conhecimento. É como uma linha de montagem. Imagina que eu tô lá tentando, sei lá, soldar o carro, fazer não sei o quê, e o cara tá jogando tinta, jogando água em cima. Você fala, pô, você não pode proibir nada. Eu falei, não, tem que ter uma regra pra isso funcionar. Tem que ter uma hierarquia, tem que ter uma regra, tem que ter uma estrutura. Nenhum professor reclamou do que você tá reclamando. Nenhum professor falou assim, olha, eu acho ruim do Wilker tá aqui porque tá fazendo zoom ali e tá atrapalhando. Você não acha ruim? O cara ficar fazendo comentário, o cara tá transmitindo a tua aula ao vivo. Eu não participei, mas pelo que eu vi os vídeos, eu acho que isso não atrapalhou a aula. Porque Cara, quando ele dá algum comentário adicional, ele realmente olha pro celular assim, tipo assim, faz alguns gestos e tal. Mesmo que bem ele baixinho, não fale, assim, ó. que ele faça só o gesto, já pra mim é uma puta falta de respeito. Que isso, Uma Léo? pessoa que Você lá, tá pra proibindo mim, um aluno de fazer falta gesto de na respeito. sala de aula. É só falta... Nunca proibiria de fazer o gesto, mas é uma falta de Isso respeito. me soa aqui, ó, cara. Eu sei que é uma visão um tanto romântica, mas quando a sociedade apoia o Wilker Leão, me parece que os princípios, eles são úteis quando estão ao meu favor. Sim. Cara, eu cresci dizendo, você tem que respeitar o professor na sala de aula. Não é concordar com tudo que o professor fala. Se o professor mandar, se o professor quiser me assediar, eu não vou aceitar. Sim. Se o professor quiser eu mandar falar mal de Deus, não vou. Se o professor mandar matar minha mãe, não. Mas se o professor tá na atividade dele, dando... é correto ele ser enviesado? Não. Mas ele tá seguindo provavelmente uma carga, um plano diretor de ensino que tá naquela porra ali enviesada, tá daquele jeito. Sim. Vem de cima pra baixo daquele jeito, enviesado. Então, assim, já vem do MEC, sei lá de que instituição já vem do diretório da faculdade desse jeito, e ele realmente é um cara burro, é só um publicitário, é só um cara que reproduz? Isso é ruim pra ciência? Sim. Mas eu não acho... o professor escolhe como que ele vai dar a matéria. Mas aí eu acho... O professor Paulo pega a cartilha do MEC ali e dá aula igual a cartilha do MEC, mas ele dá aula complementando assuntos, pesquisa isso aqui, né? Neutralidade na aula, né? Sim, mas eu acho... Mas não é assim que é formado. A gente forma, principalmente humanas, forma militantes que vão reproduzir o conteúdo, E certo? essa que é a denúncia do Wilker. Só que o Wilker não combate nada a não ser se promover enquanto político. Sim, o que ele faz é isso. Só que as pessoas estão dizendo... Eu também enxergo isso. Como se esse cara fosse um cara que tá levantando um propósito e mudando a sociedade. Ele tá se promovendo da mesma forma que Bolsonaro se promovia quando falava assim... De Ustra, sei lá, que é uma coisa mais absurda. Sim. Não tem princípio nenhum Eu também naquilo, enxergo irmão. isso. É uma visão muito romântica achar que esse cara tem um princípio. Esse cara tá se promovendo. E esse cara vai pegar o meu fundo partidário, o dele acabou. Cara, mas o Wilker, desde a época do Bolsonaro, que o Bolsonaro tomou o celular da mão dele, ele fala que ele ia se candidatar. Desde aquela época. Então, mas aí não é agora da faculdade, não. Foi o grande trampolim que ele encontrou.
Mas agora que tem que fazer esse trampolim mesmo, porque eu concordo com o Renato. Se ele não fizer isso, ele vai ser preso. Ele vai ser preso. Daqui 2 anos, se o Wilker não se eleger deputado distrital Pra mim, ou quem federal, cometeu o crime ele ali vai ser preso. Foi o professor, isso pra mim não tem dúvida. Aquele professor comete um crime. Mas várias pessoas estão acusando o Eu dou Wilker. aula há 15 anos e eu até brinquei, geralmente, engenharia o pessoal é mais de direita, mas mesmo a engenharia tá sendo contaminada pra caramba. Demais. Tá? E o legal de ser de direita é que quando você cresce, quando você tá nos cargos, é por sua competência. Quem não tem competência tem que ser de esquerda. Por que exatas é de direita e humanas é Porque de você esquerda? tem que dar resultado. Humanas eu posso colar uma banana na parede, igual o cara fez, e falar que é arte. Você entendeu? Engenharia eu tenho que dar resultado. E pra você dar resultado, você tem que estudar, você tem que correr atrás das coisas, você tem que enxergar o mundo do jeito que ele é. E se você enxergar a realidade, você não vai ser de Na área esquerda. privada, né? Porque eu estudei na Universidade sim. Federal de Engenharia Sim. e tinha professor que fazia artigo que era só pra complementar, só pra botar no Lattes dele, que ele tem 200 artigos. Nenhum era útil. É verdade. Nenhum era Isso útil. é o que mais acontece. Os caras que fazem pesquisa, isso acontece toda a universidade. Privada tá cheio. Os caras fazem 200 mil pesquisas, o cara não tem nenhum contato com a indústria, nenhum. Faz pesquisa que não serve pra nada, não sabe nada das necessidades da indústria. Eu falei assim, é como se o cara fosse lá na Liberdade e ficasse comprando faixa preta. Ele comprou uma faixa preta de judô, uma faixa preta de karatê. Ele tem 200 faixas pretas, mas ele nunca deu um Supermestre. tapa. Ele nunca deu um tapa. Você acha que se o Wilker se formar, ele consegue dar aula em algum lugar? Ele Eu vai acho ser que sim. contratado? Ele é um Ele cara- vai ser contratado? Ele pode, eu acho que ele até pode. Você acha que ele consegue uma bolsa de mestrado, doutorado lá dentro da universidade, da UNB? Consegue. Consegue? Eu acho que até consegue. Com aqueles professores ali, você acha que eles vão dar uma bolsa pra ele, convidar ele? Um professor, por exemplo, eu tive um aluno esse semestre, era o único aluno da sala, era uma turma pequena também, 8 pessoas, era o único aluno que era de esquerda, inclusive o aluno negro. Mandar um abraço pra ele, é o Flávio, meu aluno Flávio lá, negro de esquerda, super gente boa tal, né? Abraço pro Flávio. Super gente boa, cara, super gente boa. E o pessoal brincava com ele lá, tal, a gente, né, brincava. Eu não falo sobre política na sala de aula, mas o pessoal vê meus podcasts e acaba os alunos me enchendo o saco. Então a gente brinca, mas é tudo tipo brincadeira. Tanto que teve uma prova final, era uma prova de laboratório, que valia meio ponto na média final. E esse aluno chegou assim pra mim e falou, professor, vamos conversar aí, não sei o que, eu preciso meio ponto e tal, não sei o que. Eu falei, então, conversar, você faz a prova e tira a nota e pronto, né? Ele, professor, mas eu preciso tirar a nota máxima. Eu falei, eu sei, por isso que eu já tô aqui até fazendo as perguntas pra ser isento com você. Eu falei, vamos lá, você votou no Boulos? Aí eu brinquei assim, né? Aí até o técnico lá morreu de rir. O cara fez a prova, tirou, passou, foi aprovado, tá? Cara, gente boa pra caramba. Aí eu até brinquei, né? Falei assim, ó, você vê a diferença quando é um aluno de esquerda entre pessoas de direita. Ele é aceito, a gente brinca e tal, mas ele é aceito como qualquer aluno. Agora, o aluno de direita entre os de esquerda, ele tem que ser destruído, tá? Por isso que eu não aceito também hoje gente de esquerda, porque ele não te aceita. Essa é a diferença principal. É a principal. O cara de direita, ele aceita. Você tem um grupo de direita em empresa, qualquer lugar, entra o cara de esquerda. Ninguém quer mandar ele embora, ninguém quer ferrar o cara. Os caras vão brincar. Lógico, vão brincar com você, mas não querem te ferrar. O cara de esquerda, ele quer te destruir. E nessa hora a denúncia que o Wilker faz lá em Brasília não é essencial? Eu acho importante, mas o jeito que ele tá fazendo dentro tá da errado. UNB? Eu acho o jeito que ele faz é errado pra mim. Não necessariamente a solução Mas tá não no concordo com Estado, o Nando. não. Porque quando é pra ser pra iniciativa privada, quando é conveniente, sabe o que ele quer, já que o Estado tá dando. Crie seu curso online, irmão. Crie um curso online. Seja o cara foda, eu vou criar um curso aqui, ó, pra você adquirir uma educação que não seja enviesada. Faz o que o Brasil Paralelo não faz isso? Sim. Não tem vários professores que fazem isso? Situações existem várias. Sair pregando como João Batista nas ruas. E formas tem de fazer que eu acho que reduzir o que o Wilker Leão faz, a única solução, eu acho limitar e limitar a capacidade do ser humano de resolver problemas. Eu acho que o ano que vem vão surgir vários Wilker. O que eu vi, já tem, né? Vários. Então, mas vários. esse é o Vai. problema. E eu acho outra Filmando coisa. ali dentro, ali. Se você ver, ele tem um olhar do CAPS. Você vê O olhar do... tem. O olhar do CAPS, ali tá Também achei. desregulado, ali tá. Eu vejo os vídeos dele falar isso aí, não tá Eu bom. não não. entendi isso. O que é o olhar do cara? Cara, parece que ele... Parece que ele não bate muito bem das bolas, não. Ali é. Mas eu posso estar enganadíssimo, mas eu concordo com o Cássio. Eu acho que ele faz por ele e não pela educação. É isso que eu enxergo. Boa. Por exemplo, os caras me pedem há décadas. Eu tô no YouTube desde 2006, né, postando
corriqueiramente, mas entrei em 2005. Os caras me pedem há década, pela minha formação, pelo que eu falo, porque eu tenho porque eu trabalho resolvendo problemas, eu tenho como resolver problemas. Os caras falam, meu, entra na política e também. Eu não quero. Entendeu? Eu não quero entrar, tá? Porque, pô, sei lá, poderia entrar? Até poderia entrar, mas eu acho que, cara, eu vou ficar lá brigando sozinho. Eu vou colocar... O que eu quero como político? Eu quero, se eu fosse político, eu quero diminuir imposto, eu quero aumentar a liberdade para as pessoas, eu quero desburocratizar. Eu quero coisas que pra mim tem que ser essencial, por exemplo, um projeto de lei que eu ia colocar assim, só assim pra arrumar a confusão. Só pra arrumar a confusão. Humorista, dentro do show dele, ele fala o que ele quiser. Aí sim. O que ele quiser. E não só voto, hein? Hã? Acabou não, e não só humorista. humorista. Qualquer cara que tá fazendo. Um cara tá fazendo um curso. Se ele tá fazendo um curso. É dentro do curso dele que as pessoas pagam. Ele fala o que ele quiser. Até, cara, é triste a gente ter que ter uma lei pra pensar em Pra ter segurança, poder, né? Pra pessoa... Se a gente tivesse isso na sociedade, como... Sim. Mas, pô, tá na sociedade, não. Ele é um humorista. Seria Pra muito mim, melhor. qualquer grupo, não, eu tô falando pra humorista, mas qualquer grupo, pode ser uma igreja, qualquer grupo privado, que as pessoas estão lá por livre e espontânea vontade, eles falam o que eles quiserem lá dentro. Eu faria uma lei nesse sentido. Então isso valeria pra humorista, Mas valeria aí, pra igreja. Valeria pra clã? Se eles se reunissem num lugar e falar, ó, temos que exterminar indígenas, negros, e aí já fica um pouco diferente. Eu concordo, mas eu acho que tem um salto enorme do falar pra ação. Tá? Primeiro, se esses caras quisessem se unir pra fazer isso, eles vão fazer. E a gente não vai ficar sabendo. O legal dessa lei é que você dá confiança pra esses caras e a gente vai saber quem são. Eu tava lendo um livro sobre liberdade de expressão, que eu acho que é um pequeno tratado sobre a liberdade de expressão de Gustavo, acho que eu não esqueci o sobrenome dele. Você que é um letrado. Cara, eu engano. Livro fácil eu leio. Wikipédia, essas paradas, comigo mesmo. Eu engano. E é bom, né, cara? Os caras assim, quem não é lacrador conversando sobre política, essas coisas, porque quando você vai na Globo, GNT, primeiro todo mundo cruza a perninha. E bota o rabinho de lado assim pra falar, não, aqui a gente pode fazer isso de forma normal. Sem essa pretensão de botar o rabinho de lado. Cara, ele falava, tem uma teoria é uma teoria lá, que, por exemplo, que o judiciário americano, porque é crime você gritar que fogo dentro de um teatro, Sim. você tá pegando fogo. Por causa do risco iminente. Quando o discurso tá ligado a um risco iminente, ele tem que ser, eu tô falando de uma forma bem justa, eu tô resumindo, Sim. porque tem tempo que eu li, ele tem que ser punido, porque o discurso tem uma distância muito curta entre o discurso e o risco, por exemplo. Sim. Se eu ligo para um matador de aluguel e falo, mate fulano de tal, é uma coisa. Sim. Mas se eu tô falando assim, ai, que vontade, com meu filho, que vontade, eu vou te matar. Sim. É totalmente diferente. Então, Sim. quando traz o risco iminente, aí tem que ser punido. Mas você aí, não se pode você punir gritar pelo risco, você pune qualquer coisa. No caso do fogo, você tem um discurso ligado à ação. É isso. A partir do momento que eu falei fogo, todo mundo saiu correndo. Então tem que o ser risco punido. iminente está ligado à ação. Isso. Porque aí pessoas podem morrer pisoteadas. Exatamente. É a mesma coisa que eu ligar para um matador de aluguel. Eu falo, mate fulano de tal. Uma pessoa vai ser morta. Agora é diferente de eu falar, pessoas que fazem isso merecem morrer. Então, assim, eu acho que esse é um parâmetro que já vai ficando um pouco mais Sim. próximo da realidade. Porque, assim, eu acho que falar qualquer coisa, tá liberado falar qualquer coisa, eu acho que isso destoa da realidade. É mais ideológico do que real. E falar assim também, assim, querer punir um comediante ou querer punir um discurso de ódio, como fazem hoje, que o discurso de ódio é desculpa pra você calar hoje em dia. Sim. É o que eu falei aqui brincando, né? Eu sou mais homofóbico que de direita. Meu amigo, se cai no ouvido de um Alexandre de Moraes, esse cara me botar na cadeia. Por isso, numa brincadeira que eu fiz, eu tava sacaneando, exagerando. Então, tipo assim... E principalmente, cara, que o problema desse negócio de liberdade de expressão, que ele tá nas mãos de pessoas autoritárias que se acham virtuosas, cara. Isso é um inferno, cara. Isso é um inferno, cara. O cara acha que ele é o Toffoli, o Alexandre de Moraes, o político. E no judiciário é pior ainda porque a gente não controla esses caras, cara. E eu tô vendo assim, cara, os caras botando na gente assim e tá todo mundo falando de boa. Eu acho um absurdo qualquer cidadão comum que seja, ele ser julgado pelo STF. Porque eu não tenho a quem recorrer.
Eu acho que isso não podia nem acontecer. Você tem que ser julgado por um juiz de primeira instância. Aí, se você quiser recorrer, vai para um segundo. Agora, não, você é um cidadão comum. Eu falei uma frase no Twitter e eu sou julgado pelo STF. Mano, eu vou te falar assim, eu não tô defendendo o Bolsonaro, não, tá? Tá sim, não. Não tô, não. Vai sim. Mas pra você entender como. Só pra ter dimensão. O Alexandre vai julgar um processo em que o Bolsonaro tá, em que ele é citado 99 vezes no processo. Porque Alexandre de Moraes é polivalente, joga de goleiro, zagueiro, lateral, meio Você campo. tá ligado, mano? Olha E é o isso. juiz ainda da partida. E os caras falam que não vê nada de absurdo nisso. Isso que eu acho que é Entendeu? mais Ele legal. vai jogar um processo que ele tá citado no processo 99 vezes, mano. Você tem um juiz do STF que ele tá julgando causa de empresa, que o advogado da empresa é a esposa dele ou é o sobrinho dele. Mas aí, se não foi... Mas esse aí tá normal, porque vamos imaginar que é um outro processo, que é o Toffoli que vai julgar. Sim. Se a mulher, a esposa dele, é advogada da empresa, ele não pode julgar. Mas aí Ele tem que ser mas impedido. você sabe que aí vai ser ele. Então. Já tá errado.